alertas e vigilantes, conforme está no nosso boletim. Na verdade, o mês é tempo de avivamento, mas como quarta-feira é de oração, então a gente põe a parte do avivamento sobre a oração, como no domingo, salvação, né? E no sábado de manhã a gente põe mais aquela palavra para os crentes mesmo, né? Para o rebanho, né? Do Senhor, não é? Então, esse tempo de revestimento, trazendo hoje alertas e vigilantes, a palavra aqui em 1 Pedro 5,8, mas nós vamos também usar o versículo 9. O apóstolo Pedro, na verdade, ele, nessa sua primeira epístola, ele traz algumas recomendações importantes para a vida do crente, para a vida da igreja, amém? São preocupações que ele tem em relação à fidelidade da igreja, à fé da igreja, como a igreja pode reagir diante do mundo, da violência do mundo, né? Da armadilha do mundo, da sedução, da fantasia, das ilusões do mundo. Então ele vê os crentes no mundo e o mundo totalmente corrompido. Então ele traz na sua palavra alerta, ele traz da parte de Deus, do Espírito Santo, para a igreja orientações, amém, irmãos? Essas orientações, elas têm um propósito, nos ajudar a escapar da armadilha, tem um propósito de nos ajudar a não ser surpreendido pelo mal. A palavra que ele nos dá e trazemos para nós hoje é para que não fiquemos sonolentos, nem desapercebidos. Então é uma palavra mesmo de orientação, não é? É como se ele dissesse assim: olha, não esqueçam da devocional, não esqueça da vida espiritual, não esqueça de colocar Deus no seu dia, né? Não esqueça de ter essa vida de quem sabe que Deus precisa estar sempre por perto, não é? Orientando, falando, nunca alheio à nossa vida, né? Então, prezados irmãos, por isso em 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Aí ele diz assim: o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E no versículo 9 ele complementa assim, ó: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Percebe? Que palavra, não é, irmãos? Que orientação, não é? Que preocupação com as nossas vidas. Nós precisamos receber essa palavra de Deus. Essa palavra não pode passar pela nossa vida sem mexer conosco. Ela não pode simplesmente passar por nossa vida e sem nos despertar. Essa palavra vem de Deus para ajudar a igreja, nos ajudar, não é? Então, irmãos, ser sóbrio, segundo a palavra de Deus, é ser moderado. É ser moderado a ponto de ter o controle de si mesmo. É o que essa palavra significa. Ser sóbrio quer dizer não estar sobre o efeito de nenhuma influência que não seja de Deus e da sua palavra. Porque uma pessoa que ela, por exemplo, usa de drogas ou de álcool, qualquer uma outra substância que altera a sua sobriedade, ela faz com que você tenha uma alteração no humor, no comportamento. E a palavra de Deus nos fala que a nossa mente é nós que temos que controlar. Nós temos que ter a nossa mente sob o nosso controle, o nosso domínio. Porque se você não controlar, Deus não vai controlar. Deus só vai controlar se você, no exercício da sua decisão, entregar sua mente a Deus. Aí Ele vai agir, Ele vai falar, Ele vai
colocar seus pressentimentos, Ele vai te dar orientação, mas se você não cuidar para que isso aconteça, então quem é que vai usar? Oficina vazia é oficina, entendeu? O que eu falei? Cabeça, mente, cabeção cabeça vazia, oficina do diabo. É uma verdade absoluta, é uma máxima, não é verdade, amados irmãos? Então, tudo aquilo que tirar o controle da sua mente, das suas emoções de você, faz você perder esse controle. Você pode ter sua cabeça, sua mente, sua vida invadida. Por isso, ser sóbrio é estar exatamente no controle de tudo, no exercício das suas faculdades, na sanidade das suas faculdades, entendeu? Totalmente, ciente das suas decisões. Então, ser sóbrio é isso, é não estar sob influência de nada que não seja você mesmo e Deus. Então, amados irmãos, ser sóbrio é ser prudente, é evitar os excessos, amém, amados? Amém. Moderação no falar. Aquelas pessoas que pensam para falar, elas não erram, e quando erram, elas imediatamente corrigem, entende? As pessoas são moderadas no dormir, as pessoas são moderadas para trabalhar. Não adianta você trabalhar muito, se esforçar demais e acabar perdendo valores importantes como sua saúde, como servir a Deus, como exercer o seu ministério, perder a família, ou até mesmo o tempo passar e você não vê sua família crescer, não é? Então se gasta muito tempo. Então ser sóbrio é você colocar os pés no chão, permitir que Deus te oriente segundo o seu poder e seu evangelho, para viver uma vida cristã adequada, Então o conselho é isso: seja sóbrio, tenha o controle, vigia, Então, vigiar é estar atento a tudo que está acontecendo. Vigiar, irmãos, é saber o que está acontecendo à nossa volta, é discernir todos os fatos que a gente está percebendo. É preciso, amados irmãos, perceber o que está acontecendo através das entradas da nossa vida. O que é que a gente está vendo? O que a gente está ouvindo? O que a gente está pensando? Ou por que essas coisas estão acontecendo? Porque a qualquer momento, não é, amados irmãos? A qualquer momento podemos ser atacados. E vigiar significa Ele dizendo: olha, você precisa ser como um soldado que está na guerra. Presta atenção, fica na trincheira, olha para os lados, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido. Então o soldado não descansa, ele fica o tempo todo, em prontidão. Ele quer saber que barulho é esse, ele quer saber que movimento é esse, ele quer saber que vento é esse que está soprando, entendeu? É você estar totalmente preparado, um soldado preparado para a batalha. Não podemos baixar a guarda, diga assim, graças a Deus, não é? Nós não podemos descansar, irmãos, somente no descanso do Senhor, amém, amados? É descansar em Deus, ou seja, confiar no Senhor, estar fazendo a nossa parte, mas sabendo que não é isso que vai garantir nada, sabendo que a nossa garantia vem de Deus, ela vem do Senhor. Mas por que então nós precisamos estar vigilantes? Porque Deus ele é socorro presente na hora da angústia e do sofrimento. E se você não percebe que está sendo atacado, se você não percebe que está indo em direção à armadilha, se você não percebe que está sendo induzido e levado, como que você vai recorrer ao socorro? Como que você vai acionar a tua fé? Como que você vai lutar como um soldado quando percebe o inimigo? Entende, amados irmãos? Então, aqui, amados irmãos, se não formos sábios e vigiarmos, não teremos condições de resistir o mal.
O outro pedaço do texto lá diz assim, ó: o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Aqui o apóstolo está dizendo o seguinte: olha, eu quero apresentar para vocês um inimigo pior do que o ser humano. O inimigo que eu quero apresentar para você é pior do que o ser humano mais cruel que existe na face da terra. Porque que tipo de perigo você conhece? Que tipo de inimigo você conhece? Talvez você está pensando que vai resistir todo e qualquer ataque de qualquer pessoa na rua. Mas a palavra está dizendo o seguinte, que ele está dizendo é que o nosso inimigo, ele é pior do que o mais cruel dos homens. Você consegue entender, irmãos? Já vistos. O nosso inimigo, ele não é um inimigo comum. O nosso inimigo, ele nos acusa diante do tribunal de Deus, para você ter uma ideia. Alguém fala: mas o pastor está falando de brechas, o pastor está falando de legalidade. Não, eu vou ler o texto da palavra de Deus, amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Esse versículo aqui, ele está dizendo que Satanás de dia e de noite, ele acusa o povo de Deus, ele denuncia os nossos pecados, ele denuncia os nossos erros para justificar a sua intervenção, o seu ataque, a sua maldade. Está escrito lá, assim ó: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Diga assim: amém, glória a Deus. Pois foi lançado fora quem, irmãos? Dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Dia e noite ele nos acusa, dia e noite ele nos denuncia diante do nosso Deus, somente para poder ter a chance, né, ou a autorização para poder intervir na nossa vida. Vocês lembram de Jó? Não é? Lembra de Jó? O camarada é fiel porque tem tudo e tal, não foi lá? Ele foi lá exigir, né? Ele foi lá exigir um teste na vida de Jó, não é verdade, irmão? A mesma coisa. Então, ele quer infiltrar-se na nossa alma com o seu veneno mortal. Essa é a ideia de Satanás. Ele quer penetrar dentro de você, dentro do seu coração, e ele quer plantar a semente dele, que é ódio, que é raiva, que é inveja, que é traição e todo tipo de maldade. O diabo, ele quer te levar à apostasia. Ele quer que através do sofrimento, através dos problemas, através das dificuldades, ele quer minar a tua força, ele quer te decepcionar na fé. E aí o soldado que não percebe que está sendo carregado, o soldado não percebe que já caiu na armadilha, o crente não percebe que ele não vigiou, ele não ficou alerta, ele perdeu o controle. Então a palavra de Deus diz que o propósito dele é levar essa raiva, esse ódio, essa murmuração, esse ressentimento, com o propósito de arrastar para ele. Então o texto diz que ele anda ao derredor, ele fica assim incansável e impaciente. E aqui ainda ilustra como um leão, né? Você sabe que o leão, ele não fica esperando a presa, ele vai atrás da presa, ele vai, corre, cerca e pega. Essa é a ideia aqui do leão. A aranha não, a aranha ela fica quietinha na teia dela lá, né? O bichinho cai, pronto. Mas o leão não, ele vai atrás, ele persegue, ele cerca. Entendeu? É o que a palavra de Deus está dizendo. Então você percebe, o apóstolo está dizendo: gente de Deus, fique atenta, vigia, não abaixe a guarda, porque você pode ser uma presa do diabo. É isso que ele está dizendo. Então, amados irmãos, por isso ele diz: ser sóbrio. Por isso ele diz: seja vigilante.
para dominarem um homem tanto no interior como no exterior. Está atento com o homem interior e o exterior. Quem está me ouvindo, diga amém. Não pode esquecer as regras da prudência, da moderação, da mortificação. Ser prudente é ser cuidadoso, não pode descuidar, tem que ser vigilante, não pode permitir os desígnios de Satanás. Vocês têm que salvar a alma de vocês, é isso que o apóstolo está dizendo. Vocês têm que proteger a vida de vocês, vocês têm que proteger a alma de vocês, e é vocês que têm que fazer isso, vocês são os soldados. Então, depois vem o outro versículo: resistam-lhe. Se não me engano é o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha que conselho extraordinário. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: não é só você o coitadinho de Israel, não. Todo mundo está na mira do capeta, todo mundo está no alvo dele. A ideia dele é realmente destruir um a um. E ele vai pegar, você já viu um leão atrás de comida? Ele vai atrás do menor, do mais fraco, do filhote, né? Entendeu? É assim que ele faz, do vacilão, de quem ficou por último. É assim que ele faz. Do descuidado, do distraído, entendeu? Então a palavra do apóstolo é essa: não seja um filhote distraído, não vacila, entende? Então, irmãos, não pode esquecer o seguinte: de todas as lutas que existem no mundo, ou todas as lutas que já existiram, Satanás sempre está por trás. Você não pode esquecer que os agentes dele são os seres humanos, mas é ele que está por trás de toda essa perseguição, essa luta. É ele que está por trás de toda essa vontade de matar, roubar e destruir, e de enganar e de acusar os irmãos. Os seres humanos, eles são os agentes, são aqueles que emprestam a boca para o diabo, são aqueles que emprestam o coração para o diabo, são aqueles que se deixam levar, e o diabo usa essas pessoas para te desestabilizar. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, a nossa luta não é contra essas pessoas, nossa luta é contra quem está manipulando essas pessoas. Entendeu, amados irmãos? Então, o que Gênesis 3,15 diz? Quem lembra? Gênesis 3,15 diz assim, ó: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este vai lhe ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Então você vê que a inimizade e a guerra, as trevas e a luz não se misturam. Ou você se posiciona na luz, ou você então vai virar um candeeiro até apagar de vez. Tá certo? Então, amados, vamos lá. O plano de Satanás não é outra coisa a não ser suscitar perseguições contra os fiéis, e o maior propósito é conduzir à apostasia. Grava isso, põe isso na tua cabeça. Como nós somos pecadores, como nós somos carne, como nós somos fracos, toda vigilância, toda cautela é pouco. Mas em qualquer momento precisamos entender que se a gente reagir, a gente levanta. Se a gente reagir, o Senhor estende a mão. Se a gente sinalizar, o Senhor não vai nos desamparar. Você pode estar já na garganta do leão, o Senhor vai te socorrer. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Não podemos nos esquecer disso. Ele vai sim, Ele vai usar a nossa fraqueza, Ele vai usar o nosso temperamento muitas vezes, né, descontrolado, vai pegar muita gente de surpresa,
mas imediatamente, aqueles que reagirem, o Senhor os salvará, não é? Então, amados, essa sobriedade e vigilância são virtudes necessárias em todos os tempos, principalmente em tempo de perseguição e sofrimento. Está sendo perseguido, está sofrendo? Não se entrega à tristeza, não se entregue ao desânimo, não se entregue à revolta. Não, para tudo, respira fundo, entre em oração e fique em silêncio e assista a Deus trabalhar. Amém, irmão? Isso, aí sim o soldado descansa em Deus, né? O soldado descansa em Deus. Então, prezados irmãos, se quiser vencer Satanás, o perseguidor, o acusador, o tentador, é preciso resistir-lhe firme na fé. Glória a Deus. Então, busquemos o poder de Deus. Ele nos ajudará de modo sóbrio, vigilante, fortificando-nos na fé. Eu vou ler aqui para vocês 1 Tessalonicenses 5, 8 até o 11. E assim nós vamos orar. Amém? Diz assim a palavra de Deus, lá em 1 aos Tessalonicenses 5, primeiro é o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, quem é do dia aí? Diga eu. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por nós, para que quer sejamos acordados, quer dormindo, estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele, ó. Ele por perto, Ele e com Ele o outro. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Que cuidado com a igreja, não é, irmãos? Que cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz na igreja. Amanhã depois, as coisas acontecem e esquece que foi avisado, que foi orientado, que foi alertado. Mas muitas pessoas têm deixado ocupar no coração só a murmuração, a raiva, só vê o lado ruim, só vê os defeitos, só vê as dificuldades, só vê os problemas, e esquece que o Senhor usou, o Senhor trabalhou, o Senhor falou, o Senhor profetizou através da sua palavra, através do cântico, através da pregação, falou com a igreja, orientou o povo. Entendeu? Deus fala com a sua igreja o tempo todo, Deus vela pela sua igreja, não é? O Senhor deixou a sua palavra para a igreja, para que a igreja pudesse ser vencedora. Amém, irmão? Então, não vamos negligenciar a palavra de Deus. Fiquemos em pé. Vamos fazer essa primeira oração. Amado Deus, querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, ó Pai, oramos a Ti nessa oportunidade para Te pedir, Senhor, pedir a Tua bênção, a Tua graça poderosa sobre nossas vidas. Estamos orando, Senhor, para agradecer pela Sua palavra, orando, Senhor, porque o Senhor cuida da Tua igreja, o Senhor deixou a Tua palavra, o Senhor deixou o alerta, o Senhor deixou o conselho, o Senhor deixa, Senhor, sempre, o Senhor mostra a porta de saída, está sempre colocando comportamento, ideias no nosso coração e na nossa mente. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos que através do poder do Espírito Santo, o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, os comichões dos nossos ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, perdoa o pecado da igreja, perdoa os que têm caído, perdoa os que têm fracassado, perdoe os que estão distraídos. E permita, Senhor, que haja um despertamento.
e ajuda a tua igreja a permanecer de pé, atenta, olhando para todos os lados, vigiando, sendo sóbrio, aguardando, contando contigo, ó Pai. Não deixa, Senhor, a tua igreja botar o pé no laço do diabo, não deixa a tua igreja, Senhor, botar os pés nas armadilhas, ser seduzido pelas ilusões e as fantasias deste mundo. Não deixa, Senhor, essas pessoas amarem o mundo a ponto de se deixar levar por ele, mas permita, Senhor, que a tua igreja permaneça vigilante e alerta, com os olhos em ti, Senhor, sempre, ó Pai, em nome de Jesus, em comunhão contigo, pelo poder do Espírito Santo, a leitura da palavra, a conversa, a oração, a comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus. Se o maligno já colocou tristeza, se ele já colocou falta de fé, se ele já desanimou, se ele já colocou todo tipo de desânimo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, permita, Senhor, que os teus filhos, que nós como igreja venhamos a reagir, Senhor, essa anestesia que o diabo tem colocado muitas vezes na igreja, essa anemia espiritual, essa fraqueza espiritual que muitas vezes tem contagiado o teu povo, Senhor. Mas em nome de Jesus, caia por terra toda arma forjada, preparada contra a tua igreja, caia por terra todo o plano do maligno em destruir o teu povo, destruir a tua igreja. Em nome de Jesus, caia para a glória do nome do Senhor, caia por terra toda e qualquer armadilha, todo e qualquer levante, todo o mal que tenta destruir a fé, a família, o ministério da igreja, está repreendido em nome de Jesus. Permita, Senhor, permita que a tua igreja seja vitoriosa, Senhor. Oh Pai amado, desperta o que está dormindo, desperta aquele irmão, aquela irmã que está distraído, aquela pessoa que está mergulhado na sua tristeza, na sua angústia, que está mergulhado no seu desânimo. O Senhor conhece, ó Pai, o teu povo espalhado na face da terra. Envia o teu socorro agora. Nós clamamos como igreja, Senhor, envia o teu socorro lá onde eles estão, no trabalho, na casa, no lar, na rua, na escola, onde o teu povo estiver, Senhor. Toca no coração da tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, para que abra os olhos e possa reagir diante dessas armadilhas do maligno. Que haja um grande avivamento no meio do teu povo, Senhor. Aqueles que estão afastados, aqueles que já desanimaram, aqueles que já não frequentam mais, aqueles que já foram levados, seduzidos, enganados. Permita, Senhor, em nome de Jesus, permita, Senhor, que haja uma reação. Só o seu Espírito Santo, Pai, pode bater na porta daqueles corações. Só o Senhor, ó Pai, pode buscar este povo. Só o Senhor, ó Pai, pode fazer com que eles tenham uma visão da realidade para a glória do teu nome. Chama a tua igreja e o teu povo, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos,